O final de tarde de agosto em São Paulo cobria o Morumbi com uma bruma lilás. Eu, Alice, estava no último andar de um luxuoso apartamento, observando as luzes da cidade acenderem-se. A taça de vinho verde na minha mão estava fria, mas a minha alma fervia de ansiedade. Rafael estava atrasado, de novo. Sua saída rápida para o pôquer com os playboys liderados por Mateus, filho de um magnata, havia virado uma rotina destrutiva. Rafael, sempre a querer provar-se, perdia mais do que dinheiro. Desde as 8 da noite, ele estava incomunicável na mansão de Mateus, em Aldeia da Serra. A irritação tomou conta de mim. Chega de ser ingênua, Alice. No closet, escolhi um vestido de cetim branco de alças finas. O tecido era frio e deslizava elegantemente, acentuando minhas formas. Calcei sandálias stiletto baixas, que me davam postura. Perfume de jasmim e sândalo. Eu não iria armar um escândalo ou apenas resgatá-lo. O táxi me levou para fora da cidade. O condomínio de luxo era silencioso, exceto pela casa de Mateus, de onde vinham risos abafados e música lounge. O carro de Rafael estava lá. Entrei sem bater. Na sala escura, cheia de fumaça de charuto, 5 homens estavam sentados. Rafael estava pálido. Mateus, reclinado, sorriu predatório. Alice. Que surpresa! Arrastou ele, o olhar a deslizar descaradamente pelo meu vestido. O teu herói perdeu muito. Uma quantia que ele não tem. Mas eu perdoo a dívida em troca de um pequeno favor. Que favor? Perguntei, atenção a apertar-me a garganta. Vai ser anfitriã do nosso clube por esta noite, disse, pegando num decantador de cristal. Vai simplesmente servir-nos. Enche os nossos copos. Olhei para Rafael. Ele estava em silêncio, encolhido. Ele já tinha desistido. Ninguém te obriga. Podes ir, disse Mateus. Só que amanhã, espero ter o valor total na minha conta. Com juros. Ele colocou o decantador à minha frente. A pressão era insuportável. Senti-me uma borboleta. Peguei no cristal frio, forçando-me a endireitar as costas. Comecemos, então, disse Mateus. 4 dedos no copo, nem mais, nem menos. Começas pelo perdedor. Servi Rafael primeiro, as mãos a tremer. Depois, Arthur, que sorriu maliciosamente. Depois, o homem anônimo. Só Oscar, mais afastado, murmurou um obrigado sincero. Mateus foi o último. Quando servi, ele cobriu a minha mão. Tens dedos elegantes, Alice, mãos de aristocrata. Não deviam estar ao lado de perdedores. Puxei a mão, o coração acelerado. Excelente. Agora. Mateus pegou numa caixa preta. Dentro, estava um vestido de vinil látex preto, curto e justo, com um avental de renda branca e longas luvas de couro. O teu uniforme de trabalho para o resto da noite, sorriu. Vais vesti-lo. Depois, teremos uma dança lenta com cada um de nós. Olhei para Rafael, mas ele olhava para a mesa, consumido pela vergonha. Mateus, isso é demais, disse Oscar. É a condição do negócio. A escolha da Alice cortou Mateus, empurrando a caixa. A casa de banho é no primeiro andar, a primeira porta à esquerda, indicou com frieza. Peguei na caixa e subi as escadas, cada passo um eco na minha cabeça. No quarto, o vinil frio era o símbolo da minha humilhação. Tive o impulso de fugir, mas a imagem de Rafael, e a certeza de que a fuga só adiaria a punição, pararam-me. Eu não serei uma vítima. Serei uma atriz a desempenhar um papel. Com fria resolução, tirei o vestido branco. Vesti o preto. O vinil era frio e apertava-se como uma segunda pele, emitindo um suave ranger. As luvas de couro subiram pelos meus braços. O avental branco parecia um escárnio. Olhei-me no espelho. A Alice dura, lustrosa, embalada. Era uma armadura. Uma máscara. Desci as escadas, os saltos batendo na madeira em um ritmo deliberado. O vinil negro lustroso cobria-me como uma armadura fria. O avental de renda branca era um contraste irônico.
O silêncio na sala foi imediato, com todos os olhos fixos em mim. Vi desejo e choque. Rafael mal ousou olhar, agonia no rosto. Eu não o estava a salvar, estava a salvar-me da sua fraqueza. Mateus ligou o gira-discos. Blues lento. Arthur, tu primeiro. Arthur, exalando álcool e insolência, apertou o vinil na minha cintura. Eu estava desligada, manequim em suas mãos. Olhava para uma rachadura na parede. Meu distanciamento frustrou. Quando a música parou, ele me soltou, desapontado. Próximo, disse Mateus. O homem sem nome aproximou-se, a mão pesada nas minhas costas. Sua dança era formal, mecânica. Eu era um objeto a ser riscado da lista. Chegou a vez de Oscar. Desculpa, sussurrou ele, evitando meus olhos. Sua mão na minha cintura era leve, cautelosa. Sua dança, cheia de respeito e culpa, quase quebrou minha frieza. A compaixão tornava tudo real. Então, Mateus. Antes que ele se movesse, Rafael pulou. Mateus, já chega. Deixa-nos ir. Senta-te, ordenou Mateus, gélido. Não incomodes a dama enquanto ela paga as tuas dívidas. Rafael desabou na poltrona. Mateus veio até mim. Música intensa começou. Ele me puxou para perto, a mão firme na minha cintura. Ele conduzia com domínio. Seus dedos exploravam a textura do vinil e do couro. Tu sentes, Alice, sussurrou ele no meu ouvido. Isto é domínio. Não o pântano do teu fraco. Forçou-me a olhar em seus olhos escuros. Vi meu reflexo, a rapariga de látex, ainda não derrotada. A música parou. Mateus bateu palmas. Bravo. A dívida está quase paga. Falta o último toque. Tens de beijar cada um de nós. O silêncio era ensurdecedor. Olhei para Rafael. Ele estava quebrado, patético. O último fio de esperança se rompeu. Restou apenas cinza fria. Eu olhei lentamente para os rostos deles. O sorriso presunçoso de Arthur, a culpa visível de Oscar, o desinteresse vazio do homem sem nome, e o triunfo frio e dominador de Mateus. A pergunta de Mateus não era um pedido, era uma ordem, o carimbo final na minha submissão. Muito bem. Vocês querem um espetáculo? Vão tê-lo. Eu concordo. Minha voz saiu calma e firme, surpreendendo até a mim mesma. Decidi começar por Arthur, para despachar o mais desagradável rapidamente. Ele sorriu, esperando a sua recompensa. Aproximei-me e, antes que ele pudesse reagir, pressionei meus lábios nos dele, curta e quase com repulsa. Foi como tocar algo úmido e viscoso. Afastei-me, sem demonstrar qualquer emoção. O sorriso dele murchou. Ele esperava algo mais, entregue. O próximo, o homem sem nome, agiu rapidamente, mal olhando para mim. Seu beijo foi seco e formal, como um aperto de mão apressado. Passei para Oscar. Ele olhava para mim com dor. Quando me aproximei, ele balançou a cabeça. Eu não vou, disse ele baixinho. Então a dívida não será considerada saldada, observou Mateus, num tom glacial, do seu lugar. Oscar suspirou pesadamente. Olhou para mim, em vez dos meus lábios, tocou a minha testa com os seus, rápido e quase sem peso. Vai, sussurrou ele, apenas para Mateus ouvir, que apenas bufou desdenhosamente. E, finalmente, o clímax. Mateus. Ele não esperou. Deu um passo em frente e puxou-me para si pela cintura, o aperto firme a fazer o vinil render. A minha recompensa, sussurrou ele, e esmagou seus lábios nos meus. Não foi um beijo, foi uma marca, o selo do proprietário, uma exibição de poder. Ele esperava que eu fechasse os olhos, encolhesse, me submetesse. Mas eu olhei diretamente para os seus olhos escuros e triunfantes. E então, eu respondi. Eu deixei de ser a vítima. Por uma fração de segundo, tornei-me a predadora. Respondi ao seu beijo com a mesma força, mas com uma fria e morta fúria, injetando todo o meu ódio naquele movimento.
E, no último instante, apertei um pouco mais os lábios, mordiscando o seu lábio inferior. Levemente, mas o suficiente para que ele sentisse. Ele recuou, piscando de surpresa. Um vislumbre de perplexidade cruzou seu olhar. Senti um sabor salgado e subtil de sangue na minha língua. O sangue dele. Eu venci. Não no jogo dele, mas no meu. Tudo feito, disse eu, recuando um passo. A dívida está paga. Nós vamos. Mateus passou um dedo pelo lábio. Olhou para o dedo, mas não disse nada. Apenas assentiu em silêncio. O caminho de volta para casa foi um silêncio ensurdecedor. Rafael tentou falar várias vezes, mas as palavras morriam na sua garganta. Eu não tinha nada para lhe dizer. Entre nós, jaziam as ruínas fumegantes do que um dia foi amor e confiança. Quando chegamos ao prédio, saí do carro sem dizer uma palavra e entrei. A primeira coisa que fiz foi ir para o duche. Fiquei sob os jatos de água quente, tentando lavar a noite, o cheiro de perfume alheio, a sensação do vinil na pele, o toque de mãos estranhas, e o sabor de cinzas e sangue nos meus lábios. Mas era impossível. Aquela noite tinha se tornado parte de mim. Ao sair da casa de banho, vi uma nova mensagem a piscar no ecrã do meu telemóvel. Pensei que fosse Rafael, com desculpas patéticas, mas o número era desconhecido. Abri a mensagem. Dentro, havia apenas uma linha. 6 palavras em português, que me fizeram sentir um frio gélido a percorrer a espinha. Gostaste da prenda? Ele escolheu, mas eu aprovei. Eu congelei, olhando para o ecrã. A prenda. O vestido de vinil preto. Ele, obviamente, era Mateus. Mas quem era o misterioso que aprovou tudo e observou o espetáculo de fora? E o que ele queria de mim agora? Nesse momento, percebi, o jogo não tinha acabado. Estava apenas a começar. A água quente do duche não lavava a sensação, apenas a espalhava. O cheiro a charuto e uísque, a viscosidade do vinil, o toque arrogante de Mateus e o travo salgado na minha boca. Era uma memória tatuada, mais profunda que a pele. Saí do duche, sentindo-me limpa por fora, mas irremediavelmente manchada por dentro. Foi então que vi a mensagem. O número desconhecido. Gostaste da prenda? Ele escolheu, mas eu aprovei. M. A adrenalina gelada percorreu-me a espinha. O presente era o vestido de vinil. Mateus, ele, escolheu, mas alguém, o misterioso M, aprovou. Isso significava que a humilhação não foi um mero capricho de Mateus, foi um teste, um espetáculo planeado para um público desconhecido. Olhei para o relógio. 4 horas da manhã. Rafael estava no quarto, encolhido sob o edredão, o corpo virado para a parede. A sua presença era um fardo, a prova viva de que eu tinha pago um preço alto pela sua falha. Eu não precisava de desculpas, precisava de respostas. O meu foco mudou. Não era mais sobre dívidas de jogo. Era sobre quem estava a puxar os cordões. Liguei o meu portátil e comecei a investigar o número. Um chip pré-pago, ativado há horas na área da Vila Mariana. Um fantasma. A única coisa que conseguia traçar era o nome do círculo social de Mateus. O M era a inicial mais comum. Lembrei-me dos homens daquela noite. Mateus. O homem sem nome? Não, não se chamava Manuel, chamava-se Marcos. Sim, Mateus chamou de Marcos em algum momento. E? Voltei a focar-me no closet. Não o cetim branco de dias melhores, mas o vinil preto. A arma do crime. Peguei na caixa. Removi o vestido e as luvas de couro. Passei a mão no avental de renda. Foi um detalhe particularmente perverso. No bolso interior da luva de couro mais longa, a que cobria o meu braço direito até quase ao cotovelo, senti algo pequeno e duro. Um nó no forro. Rasguei-o com as unhas. Lá dentro, encontrei um objeto minúsculo, um botão de punho de prata, elegante e discreto, com um único símbolo gravado, um pequeno escorpião. Isto não era um item de Mateus. Os adornos dele eram sempre dourados, ostentosos.
Este era prateado, discreto, quase subtil. Tinha caído no calor da dança. O escorpião. Um símbolo de poder, de traição, de vingança. O botão de punho era a minha primeira pista sólida. Era a assinatura de um dos homens naquela sala. Mas de quem? Arthur? Oscar? Marcos? Mateus não o usava. A minha memória da noite, antes turva pela humilhação, ficou agora aguçada e clara. A dança. Arthur, mãos fortes, mas cheias de pressa e álcool. As suas mãos nos meus quadris estavam nuas. Marcos, a mão pesada nas minhas costas. Ele usava abotoaduras, sim, mas eram redondas, de ônix preto. Oscar, a sua dança foi de respeito, as suas mãos leves. Mas ele usava uma camisa de punhos duplos. Lembrei-me do tecido chambray azul. Mateus, o seu toque na minha mão enluvada foi longo, íntimo. Ele usava os seus próprios punhos dourados. Olhei para o escorpião novamente. Havia um único homem que não pude analisar completamente, aquele cujo beijo foi formal, mas cujas roupas eu mal vi. O homem sem nome, Marcos. Mas o dele era ônix. Não. Havia um sexto homem, que Mateus havia dispensado mais cedo, ou que estava lá no início, e que não participou da dança. Mateus disse que 5 estavam sentados. Mas na entrada, a cena de Mateus cobrindo a minha mão veio-me à mente. Tens dedos elegantes, Alice, ele sussurrou. Foi nesse momento que os olhos de Oscar desviaram-se. Por quê? Fui até a sala, onde a luz da manhã começava a infiltrar-se. A mesa de pôquer estava uma confusão. Mateus tinha deixado a caixa de charutos aberta. No interior, entre as folhas escuras, havia um cartão de visitas esquecido. Sem nome, apenas um logotipo estilizado e um número de telemóvel, MS Investimentos, São Paulo. MS. Mateus tinha me dito que o M não era ele. Poderia ser Marcos? Sim, Marcos Santos. Mas e se fosse o sobrenome de Mateus? Mateus. Mateus Silveira. Liguei o número. Um toque, 2, e uma voz atendeu, profissional, mas carregada de uma familiaridade gélida. Bom dia, MS Investimentos. Quem fala é o Mário. A linha quebrou. Mário. Onde é que eu tinha ouvido esse nome? Voltei ao quarto, fechei a porta. Olhei para a cama. Rafael ainda estava encolhido. Agarrei o botão de punho. Eu tinha um nome. Eu tinha uma inicial. Eu tinha uma pista. A minha armadura de vinil tinha me dado a chave. A minha caçada M tinha começado. As manhãs em São Paulo são cinzentas, mas nenhuma era mais fria do que aquela em meu peito. Eu estava obcecada. Durante 2 dias, o botão de punho de escorpião foi meu amuleto, e o nome Mário, o M da voz fria, era meu alvo. Rafael mal saía do quarto. A sua vergonha era a minha liberdade, e ele mal falava, deixando-me livre para caçar. Eu vestia-me de forma diferente agora. Sem o cetim ingênuo. Optei por um terno de linho justo, cor de carvão, com calças de corte slim e um blazer estruturado. Nos pés, botas de salto fino em couro preto, substituindo as sandálias delicadas. Eu não era mais uma convidada, era uma predadora de negócios. O único acessório era um colar de gargantilha fino, quase um laço de veludo, que me dava uma sensação de controle sutil, uma lembrança do nó apertado da noite do vinil, mas agora autoimposto. Meu plano era simples, mas arriscado. Eu tinha conseguido o endereço de MS Investimentos na Avenida Paulista. Mateus era ele, o intermediário. Mário, o M, era o cérebro. Liguei para o MS Investimentos novamente, usando um nome falso e uma voz autoritária. Agendei um encontro urgente, alegando ter informações cruciais sobre um investimento recente de Mateus. A isca funcionou. Mário recebeu-me na sala de reuniões. Ele não era um playboy como Mateus ou Arthur. Era elegante, mais velho, talvez nos 40 e poucos anos. Um homem de terno cinza chumbo, com uma aura de competência fria e uma notável falta de ostentação.
Ele exibia a descrição sutil do verdadeiro poder. E sim, os seus punhos eram fechados por botões de punho de escorpião idênticos ao que eu tinha no meu bolso. Senhora Lima, a sua urgência é incomum, disse ele, a voz calma. Eu não perdi tempo com formalidades. Abri a minha clutch e joguei o botão de punho na mesa de vidro entre nós. O escorpião prateado brilhou. Este é o seu, Mário, disse eu, a voz baixa, controlada. Caiu da sua luva de chambray naquela noite, depois da dança de Oscar. O choque foi imperceptível, um leve tremor na ponta dos seus dedos quando ele os colocou na mesa. Não sei do que está a falar, respondeu ele, mantendo a postura perfeita. Sei sim. O presente. As condições. Você aprovou o circo. Você me viu vestir o vinil. Você viu Mateus me marcar. Agora me diga, por quê? A minha voz subiu, rasgando a tranquilidade da sala de reuniões. Não era sobre dinheiro. Era sobre me testar. Para o quê? Mário respirou fundo, os olhos fixos nos meus. Ele desistiu de mentir. Não, Alice. Nunca foi sobre dinheiro de jogo. Mateus deve-me muito mais do que Rafael. Isto foi um teste de caráter. Ele sorriu, mas não era o sorriso predatório de Mateus, era um sorriso de cumplicidade fria. Eu ouvi falar de ti, Alice. Da tua lealdade, da tua determinação. Mateus viu em ti apenas uma mulher bonita. Eu vi uma armadura sob o cetim branco. Vi potencial. Aquele vestuário, o vinil, era um teste para ver quão longe estarias disposta a ir para proteger o que é teu. Para ver se, no limite, tu quebrarias ou lutarias. Ele inclinou-se para a frente. Tu não quebraste. Tu mordeste. Gostei do sabor do meu próprio sangue nos lábios de Mateus. Ele não percebeu, mas tu tinhas vencido o jogo dele e o meu, no momento em que mordeste. Ele estendeu a mão. Estou a montar uma equipa aqui na MS Investimentos, Alice. Não para finanças. Para coisas delicadas. Coisas que exigem lealdade absoluta, e a capacidade de ser fria e imoral se necessário. Eu preciso de ti. De ti, da tua determinação, da tua capacidade de se adaptar ao uniforme. Deixa o teu fraco para trás. Torna-te a parceira do M. A proposta era insana, mas fascinante. Deixei o meu passado para trás naquela noite de vinil. O meu futuro, o meu poder, estava ali. E qual é o primeiro assunto delicado, Mário? Perguntei, sentindo um calor no peito. Ele sorriu, o escorpião nos punhos brilhando. O teu cavaleiro Rafael, sabes? Ele não perdeu apenas o direito à voz. Na verdade, ele deve uma quantia irrecuperável a Mateus. Ele mentiu-te sobre o valor. Mateus estava pronto a libertá-lo, mas eu, M, fiz com que ele lhe vendesse algo mais valioso do que dinheiro. Eu senti o pânico a subir pela minha garganta. O quê? Mário levantou-se e foi até ao armário. Pegou num dossiê grosso, com a capa preta. O teu namorado estava desesperado. A troca de favores não era para perdoar a dívida, disse ele, pousando o dossiê à minha frente. Era uma aposta, no calor da humilhação, que Mateus aceitou por diversão. Se tu falhasses, a dívida dobrava. Se tu te submetesses, ele teria de vender a sua única posse de valor a Mateus. A fórmula da empresa do pai dele. Ele assinou o documento antes de tu chegares. Eu abri o dossiê com as mãos trêmulas. Era um contrato de cessão de direitos assinado por Rafael, datado das 20h30 daquela noite. Ele tinha me sacrificado por algo que já tinha perdido. Não, sussurrei. Sim. E o teu primeiro trabalho, Alice, é recuperar essa fórmula das mãos de Mateus. Podes usar qualquer tática. Tu conheces as fraquezas dele. A Amy te espera. O meu olhar encontrou o de Mário. Não era mais sobre vingança. Era sobre poder. Eu aceito, disse eu, fechando o dossiê. A Avenida Paulista lá embaixo fervilhava, mas eu mal notava. A minha velha vida havia terminado. O clímax dramático.
Ao sair do prédio, o vento frio da Paulista chicoteou meu rosto. Eu tinha um plano, usaria a atração de Matheus e a minha nova persona para recuperar o dossiê. Liguei o meu telemóvel para um táxi, e então, um bip. Era outra mensagem do número desconhecido de Mário. Eu sei que foste buscar o dossiê. Cuidado, Alice. Matheus não é o único a amar o teu novo uniforme. No mesmo instante, um carro SUV preto acelerou e parou bruscamente ao meu lado. A porta abriu-se. Ao volante, Oscar. Ele olhou-me com a mesma culpa e pesar daquela noite, mas agora com um pingo de urgência. Entra, Alice. Não confies no Mário. Nem em Matheus. Eles são os dois parte disto. E a fórmula é a chave para algo muito pior do que pensas. Eu sei o que ele planeia. Entra. Eu olhei para o dossiê na minha mão, para o rosto desesperado de Oscar e para o prédio de Mário atrás de mim. A quem confiar? O jogo tinha 3 jogadores, e eu estava no meio do fogo cruzado.